Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje eu convido você a falarmos um pouco sobre os vários tipos de salmos. Você já ouviu falar que nós podemos falar numa classificação dos salmos? Outros usam o termo gêneros literários. É isso que nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje. E já começo alertando que eu vou seguir aqui essa classificação que a Bíblia de Jerusalém propõe. Mas na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou apresentar para vocês um olhar um pouco mais abrangente sobre isso. Então, eu vou apresentar para vocês quais salmos se referem a qual classificação ou qual gênero literário. Se esse vídeo está te ajudando, não esquece de deixar o seu like. A Bíblia de Jerusalém, então, propõe uma classificação começando pelos hinos. O que são, então, os hinos? A primeira coisa que a gente pode destacar sobre os hinos é que a sua composição não é uniforme. Então, o corpo do hino descreve os motivos do louvor, os prodígios realizados por Deus na natureza, a obra criadora, a história, principalmente a história da salvação. Então, pode ser classificados como hinos o Salmo 8, Salmo 19, 29, 33 e assim por diante. Depois nós temos súplicas, aí nós temos uma divisão entre as súplicas individuais e as súplicas coletivas. Então, geralmente, as súplicas começam com uma invocação, aí vem um pedido de socorro e de uma prece ou de uma expressão de confiança. Durante o Salmo, então, vem descrito essa situação que a pessoa se encontra, que o suplicante se encontra, mas, ao mesmo tempo, se termina expressando essa plena confiança em Deus. Então, exemplos de súplicas coletivas, podemos citar o Salmo 12, o Salmo 44 e o Salmo 60. Então, quando a gente fala nessa súplica coletiva, o contexto é algum desastre natural, uma derrota, ou uma destruição, ou uma necessidade comum. Então, pede-se então a salvação e a restauração do povo, geralmente é dessa forma. Então, exemplo de súplicas individuais, nós temos o Salmo 3, o Salmo 13, o Salmo 17. Então, essas preces são mais numerosas, e o seu conteúdo também é muito variado. De perigo de morte, de perseguição, do exílio, da velhice, de tantos outros males, em que o suplicante ele pede a libertação. Do grito que vem aí da alma, é também uma profunda expressão de fé pessoal, pois se confia plenamente em Deus e que ele possa tirar o suplicante dessa situação. Um outro gênero literário, estamos falando das ações de graça. Nós temos os salmos aí 18, 21, 30. Então é um grande agradecimento, um grande louvor a Deus por tudo aquilo que Deus concede à pessoa. E geralmente sempre tem esse cunho mais individual. Nós temos também os salmos conhecidos como salmos régios. Eles são chamados dessa forma porque há oráculos em favor do rei, como temos o Salmo 2 e o Salmo 110, orações específicas pelo rei, Salmos 20, 61, 72, uma ação de graças pelo rei, Salmo 21, orações pelo rei e assim por diante. Mas sempre o Salmo ele tem como referência a figura do rei especificamente. É muito importante perceber que em Israel o rei ele recebe a unção, que faz dele um servo do Senhor e um representante dele na terra. Por isso que o rei é tido como ungido do Senhor. Usar de outras nomenclaturas como salmo penitencial, salmo de penitência. Nós temos aí o Salmo 52 e o mais famoso deles, talvez o Salmo 51. Aqui a gente teve
essa preocupação de apresentar de uma maneira muito geral um pouco essa classificação dos salmos, dos gêneros literários, mas com certeza outras classificações podem ser inclusas. Nós poderíamos percorrer minuciosamente muitos outros caminhos, mas esses já nos permitem um olhar geral. E se você preferir, claro, uma outra classificação, pode contribuir aqui, use os comentários e apresente um outro gênero literário complementar. Tudo será muito bem-vindo. É importante, então, a gente perceber um pouco essa classificação geral, sem querer, claro, esgotar. E é interessante a gente perceber que o Saltério, os Salmos, lá no número 1, ele começa com uma bem-aventurança. Ele começa falando, feliz o homem, e ele termina com o hino de louvor, no Salmo 150, como que uma retomada e uma confirmação daquela bem-aventurança lá do Salmo 1. E aí, para fechar um pouco esse vídeo, é importante perceber que no Salmo 1, então, nós vem, como falamos, como já elucidamos, fala da felicidade. E o saltério vai culminar lá no 150, exatamente mostrando que as forças do mal são vencidas e vai nos convidar para um louvor eterno a Deus. Uma alegria ter você aqui na nossa reflexão sobre os gêneros literários, sobre a classificação dos salmos. Se você gostou dessa reflexão, então não deixe de dar o seu like. E para você ter acesso a mais reflexões como essa, se inscreva no canal. Até a nossa próxima oportunidade.